Quando o Estado brasileiro ameaça retaliar contra empresas ou países, seja por controle de preços, barreiras comerciais ou intervenções, está cometendo exatamente o pecado que Ayn Rand considerava o câncer da civilização, o altruísmo coercitivo. Prepare-se para uma análise que vai virar do avesso tudo o que você pensa sobre guerra comercial, porque a filosofia randiana revela uma verdade inconveniente. Ao retaliar, o Brasil pode estar traindo seus próprios princípios de liberdade individual. O cenário é familiar e se repete com frequência nas relações comerciais internacionais. Potências econômicas como Estados Unidos ou União Europeia impõem tarifas contra produtos brasileiros, alegando dumping, subsídios ilegais ou simplesmente protecionismo disfarçado. A resposta automática do governo brasileiro é sempre a mesma: reciprocidade. Se eles taxam nossos produtos, taxaremos os deles. Se aumentam barreiras comerciais, criaremos barreiras equivalentes. Essa lógica da retaliação espelhada tornou-se quase um reflexo institucional, uma resposta pavloviana que nem sequer questionamos mais. Mas será que essa estratégia realmente defende os interesses brasileiros ou apenas alimenta um ciclo destrutivo de intervencionismo estatal? A questão é mais complexa do que parece à primeira vista, especialmente quando analisada sob a ótica da filosofia objetivista de Ayn Rand. A lógica da retaliação comercial baseia-se numa premissa aparentemente sólida: justiça e reciprocidade. Quando um país nos prejudica comercialmente, nossa resposta natural é prejudicá-lo de volta. Há algo de visceralmente satisfatório nessa abordagem, como se estivéssemos restabelecendo um equilíbrio moral quebrado. O discurso oficial sempre enfatiza que não podemos aceitar tratamento desigual, que precisamos defender nossa dignidade nacional, que a reciprocidade é fundamental para relações comerciais saudáveis. Políticos e economistas mainstream repetem esse mantra como se fosse uma verdade inquestionável. Mas essa aparente lógica esconde uma realidade mais sombria. Ao retaliar, frequentemente causamos mais danos aos nossos próprios cidadãos do que aos países que supostamente estamos punindo. As tarifas de retaliação encarecem produtos importados, reduzem opções para consumidores brasileiros, prejudicam empresas que dependem de insumos estrangeiros e distorcem a alocação eficiente de recursos na economia. Para compreender por que Ayn Rand rejeitaria veementemente essa abordagem, precisamos primeiro entender sua concepção de altruísmo e por que ela o considerava profundamente destrutivo. Rand não atacava a bondade ou a generosidade voluntária, mas sim a ideia filosófica de que o sacrifício é intrinsecamente virtuoso. Em sua visão, o altruísmo representa a doutrina de que o indivíduo deve sacrificar-se pelo bem de outros, que sua felicidade e prosperidade são menos importantes que algum bem coletivo abstrato. Essa mentalidade, segundo Rand, é a raiz de todas as formas de tirania, pois justifica que alguns sejam sacrificados em nome de outros. Quando aplicamos essa lógica ao comércio internacional, a retaliação brasileira revela-se como uma forma de altruísmo forçado. O governo obriga cidadãos a pagar preços mais altos e ter menos opções para que o país possa manter uma postura moral diante da comunidade internacional. O interesse individual concreto é sacrificado em nome do orgulho nacional abstrato. A filosofia randiana nos força a fazer uma pergunta incômoda. Se o Brasil retalia, sabendo que isso prejudicará seus próprios cidadãos, não estaria colocando o orgulho estatal acima do bem-estar individual? Rand argumentava que a função legítima do governo é proteger os direitos individuais, não usar os cidadãos como peões em jogos geopolíticos. Quando o Estado brasileiro impõe tarifas de retaliação,
está essencialmente dizendo aos seus cidadãos: vocês pagarão mais caro por produtos importados para que possamos enviar uma mensagem ao mundo sobre nossa dignidade nacional. Isso é exatamente o tipo de sacrifício compulsório que Rand denunciava como altruísmo destrutivo. O indivíduo deixa de ser um fim em si mesmo para tornar-se meio para objetivos estatais. A liberdade de escolha do consumidor é subordinada à estratégia diplomática do governo. O direito de negociar livremente é restringido em nome de considerações políticas abstratas. Uma resposta genuinamente randiana a guerras comerciais seria radicalmente diferente do que normalmente vemos. Em vez de retaliar, o Brasil deveria manter suas portas abertas, mesmo quando outros países fecham as suas. Isso pode parecer ingenuidade ou submissão, mas, na verdade, representa uma compreensão mais profunda de como funciona a prosperidade econômica. Rand via o comércio não como arma ou instrumento de política externa, mas como expressão natural da liberdade individual e do direito de negociar. Quando pessoas e empresas podem comercializar livremente, sem interferência estatal, criam-se incentivos para eficiência, inovação e produção de valor real. A competição internacional força empresas brasileiras a se tornarem mais eficientes, oferece aos consumidores mais opções e preços melhores, e direciona recursos para setores onde o país tem vantagens comparativas genuínas. Retaliar contra isso é como punir a si próprio por estar em melhor forma física que seus vizinhos. O argumento da soberania nacional é frequentemente usado para justificar políticas protecionistas e retaliação comercial. Críticos de uma abordagem randiana diriam que o Brasil não pode simplesmente engolir tudo calado, que precisa defender sua dignidade nacional e mostrar que tem força para reagir a tratamentos injustos. Mas Rand responderia que a verdadeira soberania não se manifesta através da capacidade de prejudicar outros países, mas sim através da proteção efetiva da liberdade de seus próprios cidadãos. Um país verdadeiramente soberano é aquele que permite que seus cidadãos prosperem independentemente das políticas adotadas por outros países. A força real de uma nação não está em sua capacidade de retaliar, mas em sua capacidade de criar condições para que indivíduos livres possam produzir, inovar e comercializar. Quando o Brasil responde a protecionismo estrangeiro com protecionismo próprio, está demonstrando fraqueza, não força, pois está permitindo que outros países ditem sua política econômica interna. A retaliação comercial frequentemente serve como cortina de fumaça para esconder incompetências internas. Quando produtos brasileiros são taxados no exterior, a resposta automática é sempre culpar o protecionismo estrangeiro. Raramente questionamos se nossos produtos são realmente competitivos, se nossa estrutura tributária não os encarece artificialmente, se nossa burocracia não cria obstáculos desnecessários para exportadores. A retaliação permite que políticos desviem a atenção dos problemas reais da economia brasileira, criando um inimigo externo conveniente. Rand alertava constantemente contra essa tendência de fugir da realidade através de bodes expiatórios. Em sua visão, a prosperidade econômica resulta de fatores internos: proteção da propriedade privada, Estado de Direito, liberdade de empreender, educação de qualidade, infraestrutura eficiente. Países que focam nesses fundamentos prosperam independentemente das políticas adotadas por outros países. Países que se concentram em retaliar contra outros ficam presos em ciclos improdutivos de intervencionismo. O ciclo de retaliação comercial é, em essência, um jogo de soma negativa onde todos saem perdendo. Quando o Brasil retalia contra tarifas americanas, os Estados Unidos frequentemente contra-retaliam com medidas ainda mais severas.
Isso gera uma espiral descendente onde barreiras comerciais se multiplicam, o comércio global se contrai e todos os países envolvidos ficam mais pobres. É como uma briga de crianças, onde cada uma tenta ser mais destrutiva que a outra, esquecendo que todas estão no mesmo parquinho. Rand compreendia que a prosperidade econômica é criada através da cooperação voluntária e da troca mutuamente benéfica, não através de conflitos e punições. O comércio internacional deveria ser visto como oportunidade para que cada país se especialize naquilo que faz melhor, beneficiando todos os envolvidos. Quando transformamos comércio em guerra, perdemos de vista essa natureza fundamentalmente cooperativa da economia de mercado. A questão das indústrias nascentes é frequentemente usada para justificar protecionismo e retaliação. Argumenta-se que setores estratégicos brasileiros precisam de proteção temporária para se desenvolver e que responder a tarifas estrangeiras com tarifas próprias faz parte dessa estratégia de desenvolvimento. Mas a experiência histórica mostra que proteções temporárias raramente são removidas. Indústrias protegidas desenvolvem interesses políticos poderosos e passam a pressionar por manutenção e ampliação das barreiras que as beneficiam. O resultado é uma economia cada vez mais distorcida, onde recursos são direcionados não para setores mais eficientes, mas para setores com maior capacidade de influência política. Rand via esse processo como corrupção fundamental da economia de mercado, onde o sucesso deixa de depender da capacidade de servir consumidores para depender da capacidade de influenciar políticos. Uma economia verdadeiramente saudável é aquela onde empresas prosperam servindo clientes, não explorando proteções estatais. O argumento da reciprocidade mascara uma compreensão equivocada sobre como funciona o comércio internacional. Quando dizemos que devemos retaliar porque outros países não nos tratam de forma recíproca, estamos assumindo que comércio é um jogo de soma zero, onde o ganho de um país implica a perda de outro. Mas essa visão mercantilista foi refutada há séculos pela teoria econômica. Comércio é benéfico precisamente porque permite que cada país se especialize naquilo que faz melhor e importe aquilo que outros fazem melhor. Quando o Brasil importa tecnologia americana e exporta commodities, ambos os países se beneficiam. Os americanos obtêm recursos naturais a preços melhores. Os brasileiros obtêm tecnologia a preços melhores. Retaliar contra isso é como cortar a própria perna para punir quem pisou em nosso pé. Rand compreendeu que a prosperidade não é um recurso finito que precisa ser disputado, mas algo que pode ser criado indefinidamente através da produção e da troca voluntária. A mentalidade de retaliação revela uma fixação destrutiva no que outros países. A mentalidade de retaliação revela uma fixação destrutiva no que outros países fazem, em vez de focar no que podemos fazer melhor. Quando gastamos energia política e recursos econômicos retaliando contra medidas protecionistas, estamos desperdiçando oportunidades de melhorar nossa própria competitividade. Em vez de criar melhores condições para que empresas brasileiras inovem e se tornem mais eficientes, ficamos presos em discussões sobre tarifas e barreiras comerciais. Rand alertava que essa mentalidade reativa impede que indivíduos e países desenvolvam seu potencial máximo. A prosperidade surge quando focamos em criar valor, não quando focamos em punir outros por não nos tratarem como gostaríamos. Um país verdadeiramente próspero é aquele que se torna tão competitivo que outros países querem comercializar com ele, independentemente de considerações políticas. O papel do Estado na economia é uma questão central na filosofia randiana. Rand defendia que a função legítima do governo é proteger direitos individuais, não dirigir a economia ou usar cidadãos como instrumentos de política externa.
Quando o Estado brasileiro impõe tarifas de retaliação, está excedendo suas funções legítimas e usando seu poder coercitivo para objetivos que não são proteção de direitos. Cidadãos brasileiros perdem a liberdade de importar produtos ao preço que desejam. Empresas perdem a liberdade de escolher fornecedores mais eficientes e a economia como um todo perde eficiência. Tudo isso para que o governo possa fazer uma declaração política sobre dignidade nacional. Rand via esse tipo de intervenção como forma de tirania, pois subordina o bem-estar individual concreto a objetivos estatais abstratos. A verdadeira defesa da soberania nacional seria limitar o poder do Estado e maximizar a liberdade individual. A educação econômica da população é fundamental para compreender por que retaliação comercial é geralmente contraproducente. A maioria das pessoas não percebe que quando o governo impõe tarifas sobre produtos importados, quem paga a conta são os consumidores nacionais. A tarifa não é paga pelo país exportador, mas pelos importadores locais, que repassam o custo para consumidores através de preços mais altos. Quando o Brasil retalia contra tarifas americanas, impondo tarifas sobre produtos americanos, não está punindo os Estados Unidos, mas sim seus próprios cidadãos. Os americanos podem encontrar outros mercados para seus produtos, mas consumidores brasileiros ficam com menos opções e preços mais altos. Essa realidade básica da economia é frequentemente obscurecida por retórica nacionalista, que faz parecer que tarifa é uma arma apontada para fora, quando na verdade é uma arma apontada para dentro. A questão da competitividade internacional não pode ser resolvida através de protecionismo ou retaliação. Países se tornam competitivos investindo em educação, infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, e criando instituições que protegem direitos de propriedade e facilitam empreendedorismo. Quando o Brasil fica obcecado em retaliar contra outros países, desvia a atenção e recursos desses fatores fundamentais para a competitividade. É como um atleta que, em vez de treinar para melhorar sua performance, gasta tempo tentando sabotar outros atletas. Rand compreendeu que a prosperidade individual e nacional surge da capacidade de produzir valor, não da capacidade de prejudicar concorrentes. Um país verdadeiramente competitivo é aquele que oferece produtos e serviços que outros países querem comprar, não aquele que força outros países a comprar através de barreiras comerciais. A questão da dignidade nacional é frequentemente invocada para justificar políticas econômicas destrutivas. Argumenta-se que o Brasil não pode aceitar tratamento desigual, que precisa mostrar que tem força para reagir. Mas Rand questionaria se a verdadeira dignidade não estaria em focar no próprio desenvolvimento, em vez de ficar reagindo às ações de outros. Um país verdadeiramente digno é aquele que prospera, independentemente do que outros fazem. Não aquele que define sua política econômica como reação às políticas de outros países. A dignidade real surge da capacidade de criar valor e prosperar, não da capacidade de retaliar e punir. Quando o Brasil permite que outros países determinem sua política econômica através de suas próprias ações, está demonstrando dependência, não independência. O impacto das guerras comerciais sobre países em desenvolvimento é particularmente severo. Enquanto países desenvolvidos têm economias mais diversificadas e podem absorver melhor os custos do protecionismo, países como o Brasil ficam mais vulneráveis a retaliações e contra-retaliações. Quando o Brasil retalia contra medidas protecionistas, frequentemente provoca respostas ainda mais severas que prejudicam setores importantes da economia brasileira. É como um peso leve tentando brigar com um peso pesado, esquecendo que ambos saem machucados, mas o peso leve sai mais machucado.
Rand compreendeu que a verdadeira força não está na capacidade de causar danos, mas na capacidade de criar valor e prosperar. Para países em desenvolvimento, isso significa focar na melhoria da produtividade e competitividade, não em jogos geopolíticos que apenas drenam recursos. A questão da ideologia por trás das políticas comerciais é crucial para entender por que a retaliação é tão popular politicamente. Existe uma mentalidade tribal que vê comércio internacional como conflito entre nações, onde o sucesso de outros países implica fracasso próprio. Essa mentalidade mercantilista está profundamente enraizada na cultura política brasileira e mundial. Políticos exploram essa mentalidade porque é mais fácil culpar outros países pelos problemas econômicos do que assumir responsabilidade por reformas internas necessárias. Rand via essa tendência como forma de escapismo intelectual, onde indivíduos e países fogem da realidade, criando inimigos externos convenientes. A prosperidade real surge quando abandonamos essa mentalidade tribal e focamos na criação de valor através da produção e troca voluntária. O papel da mídia na formação da opinião pública sobre comércio internacional é problemático. Notícias sobre guerras comerciais são apresentadas como se fossem conflitos esportivos, onde torcer pelo próprio país é mais importante que entender as consequências econômicas reais. Quando os Estados Unidos impõem tarifas sobre produtos brasileiros, a mídia tipicamente apresenta isso como ataque à soberania nacional que exige resposta enérgica. Raramente se discute o impacto real dessas políticas sobre consumidores e empresas, ou se questiona se a retaliação realmente beneficia o país. Rand alertava sobre a importância do pensamento independente e da busca pela verdade objetiva, não pela narrativa mais emocionalmente satisfatória. Uma discussão madura sobre política comercial exigiria a análise cuidadosa dos custos e benefícios de diferentes abordagens, não torcida nacionalista disfarçada de jornalismo. A questão do tempo é fundamental para entender por que a retaliação comercial é geralmente contraproducente. Os benefícios aparentes da retaliação são imediatos e politicamente visíveis, enquanto os custos são difusos e se manifestam ao longo do tempo. Quando o governo brasileiro impõe tarifas de retaliação, políticos podem imediatamente clamar que defenderam a dignidade nacional. Mas o aumento de preços para consumidores, a perda de eficiência econômica e a deterioração das relações comerciais se manifestam gradualmente e são menos visíveis politicamente. Rand compreendeu que decisões econômicas sólidas frequentemente exigem sacrificar benefícios políticos imediatos em favor de benefícios econômicos de longo prazo. Um país verdadeiramente próspero é aquele que toma decisões baseadas em consequências econômicas reais, não em considerações políticas de curto prazo. O exemplo de países que prosperaram através do livre comércio é instrutivo. Países como Singapura, Hong Kong e Suíça construíram economias prósperas, mantendo-se abertos ao comércio internacional, independentemente das políticas adotadas por outros países. Esses países compreenderam que sua prosperidade dependia da capacidade de criar valor e servir mercados globais, não da capacidade de retaliar contra outros países. Quando outros países impõem barreiras comerciais, esses países tipicamente respondem, tornando-se ainda mais competitivos, não impondo barreiras próprias. Rand aprovaria essa abordagem porque foca na criação de valor em vez de na destruição de valor. A lição é que países que se concentram em fazer bem feito aquilo que fazem melhor prosperam independentemente das políticas comerciais de outros países. A questão da coordenação internacional é frequentemente usada para justificar retaliação comercial. Argumenta-se que o Brasil precisa retaliar para mostrar a outros países que protecionismo tem custos, desencorajando assim futuras medidas protecionistas.
Mas essa lógica pressupõe que outros países são influenciados principalmente por ameaças e punições, não por incentivos positivos. A experiência histórica sugere que países são mais influenciados por exemplos de sucesso que por ameaças de retaliação. Quando o Brasil prospera através do livre comércio, cria um exemplo que outros países podem querer seguir. Quando o Brasil retalia e sua economia sofre, cria um exemplo negativo que reforça a mentalidade protecionista mundial. Rand compreendeu que a melhor forma de influenciar outros é através do exemplo positivo, não através da coerção. A questão dos interesses especiais é crucial para entender por que políticas de retaliação são tão persistentes. Embora a retaliação comercial prejudique a economia como um todo, ela frequentemente beneficia setores específicos que competem com importações. Esses setores desenvolvem interesses políticos poderosos e pressionam constantemente por manutenção e expansão de barreiras comerciais. O resultado é que políticas que beneficiam poucos às custas de muitos se tornam politicamente sustentáveis. Rand via esse processo como corrupção fundamental da economia de mercado, onde o sucesso deixa de depender da capacidade de servir consumidores para depender da capacidade de influenciar políticos. Uma economia verdadeiramente saudável é aquela onde empresas prosperam servindo clientes, não explorando proteções estatais. A questão da educação econômica da classe política é fundamental para compreender por que políticas comerciais destrutivas são tão comuns. Muitos políticos brasileiros não compreendem os conceitos básicos de economia internacional, como vantagens comparativas, efeitos de tarifas sobre consumidores, ou a natureza mutuamente benéfica do comércio internacional. Quando tomam decisões sobre política comercial, frequentemente se baseiam em intuições equivocadas sobre como funciona a economia. Rand enfatizava a importância da educação e do pensamento racional para tomar decisões corretas. Uma democracia verdadeiramente funcional exigiria que políticos compreendessem as consequências econômicas de suas decisões, não apenas as consequências políticas imediatas. A questão da responsabilidade política é central para entender por que a retaliação comercial é tão atrativa politicamente. Quando um país impõe barreiras comerciais contra produtos brasileiros, políticos brasileiros podem facilmente culpar esse país pelos problemas econômicos do Brasil. Isso permite que evitem assumir responsabilidade por reformas internas necessárias para melhorar a competitividade brasileira. É mais fácil culpar o protecionismo americano pela falta de competitividade da indústria brasileira do que reformar o sistema tributário brasileiro, melhorar a infraestrutura ou reduzir a burocracia. Rand alertava contra essa tendência de fugir da responsabilidade, criando bodes expiatórios. A prosperidade real surge quando indivíduos e países assumem responsabilidade por seus próprios sucessos e fracassos. O dilema ético da retaliação comercial é que ela força cidadãos inocentes a pagar pelos erros de seus governos. Quando o Brasil retalia contra medidas protecionistas americanas, não está punindo o governo americano, mas sim consumidores brasileiros que perdem acesso a produtos americanos a preços competitivos. Isso viola princípios básicos de justiça, onde pessoas são punidas por ações que não cometeram. Rand defendia que indivíduos não devem ser sacrificados por objetivos coletivos, mesmo quando esses objetivos são apresentados como moralmente necessários. A verdadeira moralidade exigiria que o governo brasileiro protegesse os interesses de seus cidadãos, não que os usasse como instrumentos de política externa. Chegamos assim ao cerne da questão. A retaliação comercial representa exatamente o tipo de sacrifício altruísta que Ayn Rand considerava destrutivo para a prosperidade humana.
Quando o Brasil retalia contra medidas protecionistas estrangeiras, está sacrificando o bem-estar concreto de seus cidadãos em nome de princípios abstratos de dignidade nacional e reciprocidade. Está permitindo que outros países determinem sua política econômica interna. Está desviando atenção e recursos dos fatores que realmente importam para a competitividade. E está perpetuando um ciclo global de intervencionismo que empobrece todos os países envolvidos. A filosofia randiana sugere uma abordagem radicalmente diferente. Focar na criação de valor em vez da destruição de valor, na cooperação em vez do conflito, na liberdade individual em vez do orgulho estatal. Essa pode ser uma lição difícil de aceitar para quem está acostumado a pensar em termos de conflito nacional. Mas é uma lição que pode libertar o Brasil das armadilhas do protecionismo e abrir caminho para a prosperidade genuína. Se este texto fez você repensar suas convicções sobre guerra comercial e soberania nacional, se te ajudou a enxergar como a filosofia de Ayn Rand pode iluminar questões econômicas contemporâneas, não deixe de se inscrever no canal para mais análises que conectam filosofia e economia de forma provocativa. Curta este vídeo se acredita que precisamos questionar nossas certezas sobre política comercial e compartilhe com quem precisa conhecer essa perspectiva randiana sobre comércio internacional. Sua inscrição e engajamento nos ajudam a continuar trazendo análises profundas que desafiam o pensamento convencional e promovem uma compreensão mais clara sobre como construir uma sociedade verdadeiramente próspera e livre.